Palavra de advertência contra o deserto que fica junto ao mar, como ventanias em redemoinho que varrem o Negueb. O invasor se aproxima vindo do deserto, de uma nação onde domina o terror. Eis que tive uma visão horrível, o traidor fora traído, o saqueador devastado. Vai à luta, pois, Elã, média, sitia teu inimigo, porquanto põe um fim a toda a aflição provocada por essa nação. Eis que as minhas entranhas se contorceram de angústia, senti como que as dores de uma mulher em trabalho de parto. Eis que estou de tal forma transtornado que não posso ouvir claramente, tão perplexo que não consigo enxergar nitidamente. O meu coração bate forte e parece derreter dentro do peito. O terror me subjuga. A hora do pôr do sol, sempre tão almejada, agora se me torna em má expectativa e pavor. A mesa está posta, os lugares estão dispostos e tudo está preparado. Come-se e bebe-se de pé, ó príncipes e líderes, untai vossos escudos. Em verdade, assim me falou o Eterno. Vai, põe-te de prontidão uma atalaia. Ele permanecerá atento e avisará tudo o que se aproximar. Eis que ele verá carros com aparelhas em jumentos ou em camelos. Ele que preste atenção, muita atenção. Então de repente, eis que o atalaia bradou como um leão. Dia após dia, meu senhor, eu permaneço na torre de vigia. Todas as noites me mantenho em pé e atento no posto de sentinela. Vede, eis que agora vem se aproximando um homem em seu carro com uma aparelho de cavalos. Então ergueu ele a voz e proclamou: Caiu, caiu, Babilônia, a Babilônia. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ó povo meu, malhado e debulhado como o trigo na minha eira. O que ouvi de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso precisamente vos declaro. Oráculo contra Duma, silêncio. Eis que o povo de Seir me questiona. Sentinela, quanto ainda falta para acabar a noite? Atalaia, quanto falta para passar esta noite? E o guarda responde: Eis que a aurora vem raiando, contudo, a noite também se aproxima com rapidez. Ora, se queres indagar outra vez, voltai e perguntai. Oráculo contra a Arábia, nós nos bosques de Arábia passareis a noite, ó caravanas de danitas. Traga-se água ao encontro dos que morem de sede. Os que morrem de sede, ó habitantes da terra de Titemar, levai pão aos fugitivos, porquanto fogem de diante das espadas desembainhadas, dos arcos armados e da malignidade da guerra. Porquanto, assim revela o Eterno, dentro de um ano, nem um dia menos, nem mais, como no contrato de jornada de trabalho, toda a glória de Quedar encontrará seu fim e desaparecerá. E assim poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. Eis que, portanto, a palavra de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Eis, pois, a mensagem contra o vale da visão que tens tu, afinal, que todos os teus habitantes sobem aos terraços de suas casas. Tu, cidade que estavas tomada de aclamações em alvoroço, cidade entusiasmada e alegre, afinal, os teus mortos não foram transpassados a espada nem morreram em combate.
Todos os teus comandantes fugiram juntos e ao mesmo tempo, contudo, foram capturados sem a menor resistência. Todos foram encontrados e presos, ainda que tivessem fugido para bem longe. Diante disso, eu declarei: desviai de mim os vossos olhos, deixai-me só, a fim de que possa chorar amargamente. Não insistais em consolar-me por causa da destruição de minha filha, isto é, do meu povo amado. Porquanto este dia é um dia de tumulto, de atropelo e de terror da parte do Eterno Senhor dos Exércitos, no vale da visão, dia de derrubar muros e de um clamor que chega ao alto dos montes. Elon apanhou a sua aljava e avança com seus carros e cavalos. Quiro já preparou todos os seus escudos. Os vales mais férteis de Judá foram tomados pelos carros de guerra e seus cavaleiros já estão em formação de combate junto aos portões das cidades. Eis que Judá está sem defesas. Ora, naquele dia voltastes os olhos para as armas do palácio da floresta, e eis que vistes que eram muitas as brechas nos muros da cidade de Davi. Tratastes de armazenar água para a piscina, isto é, no açude inferior. Contaram as casas de Jerusalém, derrubaram algumas a fim de usar o material para reforçar os muros. Construístes um reservatório entre os dois muros para a água da piscina antiga. Contudo, não voltastes os olhos para aquele que fez todas estas construções. Não vistes aquele que desde há muito as planejou. E, no entanto, naquele dia fez o Eterno Yahvé uma convocação geral para o pranto e para o luto, para que raspasses a cabeça e vos vestisseis com pano de saco. Em lugar disso, o que houve foi júbilo, exultação, entusiasmo, matança de bois e degola de ovelhas. Come-se muita carne, bebe-se vinho, alegando: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Entretanto, Yahvé dos exércitos disse aos meus ouvidos: em verdade, para esse pecado, até os dias da vossa morte, não haverá propiciação a vosso favor. Eis a palavra do Eterno, o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Eterno Yahvé dos Exércitos: anda, vai depressa a falar com esse administrador Sebna, o mordomo, e indaga-lhe: que fazes aqui? Que parente tens aqui para que caves aqui uma sepultura, entalhando na rocha o teu próprio local de repouso? Atenção, pois, homem poderoso, eis que Yahvé te agarrará com violência e te lançará para longe de tudo. Com certeza ele te enrolará como uma bola e te arremessará num vastíssimo campo deserto. Ali tu morrerás, e lá os teus poderosos carros de guerra se tornarão símbolo de vergonha da casa do teu Senhor. Eu te demitirei das tuas responsabilidades e serás deposto do teu cargo. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, colocarei em suas mãos as tuas funções. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar, e o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Eu mesmo o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um assento de honra e trono de glória. Toda a glória de seus parentes, desde os mais famosos e importantes até os mais anônimos e humildes, dependerá da sua pessoa, sua prole e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele grande dia, diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o prego bem ficado em lugar firme cederá, será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, pois o Eterno o disse. Palavra de revelação e advertência contra Tiro, e vai de decepção a navios de Tarsis. Eis que Tiro jaz destruída e nada lhe restou, nem uma só casa, nem seu próprio porto de Quitim.
nem seu próprio porto de Quitim, Chipre, chegou esta triste notícia. Calai-vos, habitantes das regiões litorâneas, e vós, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que cruzaram o mar e as grandes águas, o trigo de Sinor e a colheita do Nilo eram a sua fonte de renda, e vos tornaste o grande cedro de abastecimento das nações. Cobre-te de vergonha, Sidom, pois as muitas águas, a fortaleza do mar, exclamou: não tive dores de parto, nem dei à luz, não criei meninos, tampouco eduquei meninas. Ao chegar essa notícia ao Egito, ele se afligirá com tudo o que ocorreu na cidade de Tiro. Ó moradores da costa, dirigi-vos a Tarse, lamentai vós também. É esta a cidade jubilosa que existe desde a época muito antigas, cujas andanças resultaram na conquista de terras distantes. Quem pensou em decidiu isso contra Tiro? Contra aquela que homenageava com coroas, cujos homens de negócios são príncipes, cujos comerciantes são famosos em toda a terra. Ora, foi Yahvé dos exércitos que o planejou, a fim de abater toda a soberba e vaidade, e humilhar todos os que vivem em ostentação e vanglórias sobre a face da terra. Lavrai a tua terra como se cultiva as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, porquanto o vosso porto não mais existe. O Eterno estendeu a mão sobre o mar, fez tremer os reinos. Quanto à Fenícia, Yahvé decidiu destruir as suas fortalezas. E proclamou: não continues na tua exaltação pretensiosa, ó virgem oprimida, filha de cidade de Sidom. Levanta-te, pois, e atravessa o mar, e vai-te a Chipre. Contudo, nem mesmo ali haverá descanso para ti. Vede, a terra dos caldeus babilônicos, esse é o povo que sucumbiu, já não mais existe. Os assírios a deixaram à mercê dos animais do deserto, levantaram torres de vigia, despojaram os seus palácios e transformaram toda a cidade numa só ruína. Lamentai e pranteai aos gritos, ó navios de Tarsis, porque a vossa fortaleza foi arrasada. Naquele tempo Tiro será esquecida por 70 anos, isto é, o equivalente aos dias da vida de um rei. Ao fim dos 70 anos acontecerá a Tiro o que diz a canção da prostituta. Toma a harpa, perambula pela cidade, ó prostituta esquecida. Toca a tua harpa o melhor que puderes. Repete a tua canção muitas vezes, para que se lembrem de ti. Então, ao fim dos 70 anos, Yahvé visitará Tiro. Esta retornará ao seu ofício de prostituta e se prostituirá com todos os reinos existentes sobre a face da terra. Entretanto, o seu lucro e a sua renda acabarão consagrados a Yahvé, não serão amontoados nem depositados em fortalezas. Todo o seu ganho será destinado para os que vivem na presença do Senhor, e a fim de que tenham bastante suprimento, bons alimentos e até roupas finas. Eis que Yahvé vai arrasar toda a terra e a devastará, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. O mesmo sucederá ao sacerdote e ao povo e ao servo e ao seu senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. Certamente a terra será totalmente saqueada e destruída, porquanto foi Yahvé, o Senhor, quem proferiu esta sentença. A terra seca e cobre-se de luto. A terra seca e cobre-se de luto, ela perece, o mundo definha e murcha, os nobres da terra consomem-se. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes, afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Por esse motivo, a maldição consome a terra e seu povo é culpado
pois isso os habitantes da terra serão extinguidos pelo fogo, até que restem apenas alguns poucos seres humanos. O vinho novo se vai, e a videira definha. Todos os que se divertiram agora lamentam e gemem. O som festivo e alegre dos tamborins calou-se, o barulho dos que festejavam cessou, e a harpa que tocava cheia de júbilo não tange mais. Já não se bebe vinho ao som do cântico, e bebida forte tem um sabor amargo para os que a bebem. A cidade da destruição está desolada, todas as suas casas estão fechadas, ninguém pode entrar nelas. Nas ruas clama-se por um pouco de vinho, toda a alegria se esgotou, o júbilo foi extinto da terra. Na cidade só restou desolação, a porta ficou reduzida a ruínas. Assim será na terra, entre todas as nações, como quando se usa a vara na oliveira, ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Erguem as vozes, cantam de júbilo desde o ocidente, aclamam a majestade de Yahvé, deem glória, porquanto a Yahvé o Senhor, no oriente e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, Yahvé, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos ressoar o cântico, glória seja dada ao justo. Contudo eu clamei, ai de mim, que desgraça, não aguento mais, porquanto os traidores continuam agindo traiçoeiramente, a falsidade por toda parte. Pavor, cova e ciladas os aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito de terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego pelas armadilhas. Abertas estão as comportas dos céus. Eis que os alicerces da terra tremem. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleará como embriagada, ela oscilará como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da rebeldia das nações que jamais se levantará de sua queda. E acontecerá naquele grande dia, Yahvé castigará os poderes em cima nos céus e os reis e governantes embaixo na terra. Eles serão unidos tal qual um bando de prisioneiros condenados à mesma masmorra, trancafiados numa prisão onde aguardarão a punição. Trancafiados numa prisão onde aguardarão a punição final depois de muito tempo. A lua, pois, ficará humilhada, e o sol confuso e envergonhado, porquanto Yahvé, o Senhor dos Exércitos, reina no Monte Sião e em Jerusalém, absoluto e glorioso, diante dos seus líderes e anciãos. Ó Yahvé, Senhor eterno, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com absoluta perfeição tens realizado maravilhas, obras há muito planejadas. Fizeste da cidade dos opressores um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidade dos pagãos uma cidade incapaz de ser reconstruída. Eis porque um povo forte glorificará e te honrará, e até a cidade das nações ímpias temerá a ti. E porque foste um refúgio seguro para o pobre, um socorro para o necessitado em sua aflição, forte abrigo contra a tempestade e sombra revigorante contra o sol angustiante, quando o sopro das pessoas cruéis é como tempestade contra o muro. E como calor em uma terra árida e desolada, tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui
o calor com a sombra de uma nuvem. Assim a canção dos tiranos é silenciada. Neste monte, o eterno Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, uma grande mesa de vinho envelhecido, com carnes saborosas, suculentas e muitos vinhos finos. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Extinguirá a morte de uma vez por todas. O eterno Yahvé enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria e a humilhação que seu povo vem sofrendo. Palavra de Yahvé, o Senhor. E naquele dia todos levantarão suas vozes para dizer: Vede, este é o nosso Deus. Nele esperávamos nós certos de que nos salvaria, e de fato nos salvou. Este é Yahvé. Nós depositamos nele toda a nossa confiança. Exultemos e regozijemo-nos na sua magnífica salvação. Pois a mão do Eterno repousará sobre este monte, contudo Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha é pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos, como o nadador as estende para nadar, mas Yahvé combaterá a sua arrogância, apesar da agilidade das mãos de Moabe. Derrubará as altas fortalezas das suas muralhas, ele as abaterá e as destruirá até o pó. E naquele grande dia, este cântico será entoado em toda Judá: Eis que temos uma cidade forte. Deus estabeleceu a salvação com muros e trincheiras inexpugnáveis. Abre as portas da cidade, para que entre uma nação justa, que se mantém leal. Ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Confia para sempre no Senhor, pois o eterno, somente Yahvé, é a rocha que vive eternamente. Certamente ele humilha e abate os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade soberba e a lança ao pó. Ela será pisoteada, pisá-la-ão os pés dos pobres e os passos dos fracos. A vereda do justo é plana. Tu, que és reto, tornas suave o caminho do justo. Andando pelo caminho dos teus juízos e mandamentos esperamos em ti, ó Eterno. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti de noite, sim, no meu íntimo, o meu espírito te busca, pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. De fato, se o ímpio recebe graça, sem que aprenda a justiça, mesmo na terra da retidão, ele praticará o mal, sem ver a majestade de Yahvé. Erguida está a tua mão, ó Yahvé, mas eles não a conseguem contemplar. Que vejam, pois, o teu zelo para com o teu povo e sejam humilhados, que o fogo destinado aos teus adversários os consuma. Yahvé, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos fizeste-o em nosso benefício. Ó Yahvé, nosso Deus, outros senhores, além de ti, nos têm dominado, mas nós somente ao teu grandioso nome louvamos. Agora eles estão mortos, não viverão mais, são sombras, não ressuscitarão. Tu, pois, os castigaste e os conduziste à destruição. Apagaste por completo a lembrança de seus nomes. Expandistes a nossa nação, ó Yahvé. Sim, fizeste crescer em muito a nossa nação e te cobriste de glória. Alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Yahvé, no meio de grande angústia, eles te buscaram. Entregaram-se à oração, porquanto tua correção os flagelou. Como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se retorce e nas suas dores dá gritos, assim nos encontrávamos nós na tua presença, ó Eterno. Todos nós
engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos à luz, eis que era vento, era nada. Não conseguimos trazer salvação à terra. Não fomos capazes de dar à luz a novos habitantes para o mundo. Contudo, os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois vós, os que retornaram ao pó, despertai e cantai com grande júbilo. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita, porquanto Yahvé está para sair do seu domicílio, a fim de punir o crime dos habitantes da terra, e a terra confessará os seus delitos de sangue. Ela não continuará a esconder os seus homicídios. Então, aquele grande dia punirá Yahvé o Leviatão, o monstro marinho, a serpente veloz, com o golpe de sua espada poderosa, decidida e severa. O Senhor aniquilará em pleno mar a grande serpente que se torce e se enrola. Naquele dia, cantai todos sobre a grande vinha frutífera. Eu, o Eterno, sou o teu vigia, rego-a continuamente para que nada nem ninguém lhe cause mal algum. Vigio-a e protejo-a noite e dia. Eis que não estou irado se espinheiros e roseiras selvagens me fizeste oposição, eu avançarei contra eles e os exterminarei a fogo. A não ser que se rendam e venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Em um futuro que se aproxima, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos excelentes. Porventura o Eterno o feriu como aqueles que o feriram? Porventura ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga, com seu sopro forte e severo ele o expulsa, como o vento oriental no dia de tempestade, porque desse modo será expiada a iniquidade de Jacó. Esse será o fruto que ele há de recolher da renúncia ao seu pecado, quando reduzir todas as pedras do altar a pedaços, como se fossem pó de giz, quando as estrelas, os postes sagrados e os altares de incenso já não permanecerem de pé. De fato, a cidade fortificada ficou reduzida à mais completa solidão, a uma campina alargada, abandonada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam e desfolham os seus ramos. Quando os seus ramos secarem e se quebrarem, mulheres virão e os levarão para fazerem fogo com eles, porquanto esse é um povo sem sabedoria, sem compreensão. Portanto, aquele que o criou não tem compaixão dele, aquele que o formou não lhe demonstrará misericórdia. E sucederá naquele grande dia que Yahvé, o Senhor, fará uma debulha geral de espigas, desde as margens do rio, o Eufrates, até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis respigados, ajuntados, um a um. Acontecerá também naquele dia que se tocará um grande chofar, uma grande trombeta, e aqueles que estavam perecendo na Assíria e os que estavam expatriados no Egito retornarão e adorarão a Yahvé no Monte Santo em Jerusalém. Ai daquela coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim, da flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil dos que se deixam dominar pelo vinho. Vede, o Eterno envia alguém que é poderoso e forte, como a chuva de granizo, o vento arrasador, como violento aguaceiro e tromba de água que tudo inunda. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos
embriagados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza estabelecida na cabeça de um vale fértil é agora apenas uma flor que murcha. E apodrece, eis que ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo apanha e come. Naquele dia, portanto, Yahvé dos exércitos é que será uma coroa de esplendor e uma de grinalda magnífica destinada ao remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para quem se assenta para julgar, fortaleza para todos que impedem que a batalha passe pela porta, mas estes também cambaleiam por causa de muito vinho e se desencaminham com a bebida forte. Até o sacerdote e o profeta caminham cambaleantes por causa da bebida forte. Estão tontos de vinho, perdem o equilíbrio e seus caminhos por causa da ingestão de grande quantidade de bebida forte, erram nas visões e tropeçam nos julgamentos. Pois todas as suas mesas estão cheias de vômito e não há um só lugar limpo. A quem eles ensinará a sabedoria? A quem fará compreender o conhecimento e a mensagem? Às crianças recém-tiradas do peito? Aos desmamados? Portanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui, um pouco dali, um pouco aqui, um tanto ali, e assim com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, a qual proclamará: este é o descanso, dai repouso ao exausto, este é o lugar tranquilo e do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. E por esse motivo, a palavra de Yahvé para eles será preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras, sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali, e isto para que caiam de costas, firam-se, fiquem presos em armadilhas e por fim sejam capturados. Ouve a palavra de Yahvé, ó homens insolentes, vós líderes de governadores deste povo que vive em Jerusalém, pois que dizes: firmaremos uma aliança com a morte, com o Sheol e a sepultura. Fizemos um pacto quando o flagelo do extermínio chegar. Não nos atingirá, pois da mentira fizemos nosso abrigo e na falsidade temos o nosso refúgio. Por isso declara Yahvé o Eterno: eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Estabelecerei o direito como lei e justiça como fio de prumo. Contudo, quanto ao refúgio da mentira, o granizo varrerá, e o seu esconderijo, as muitas águas o submergirão. Sua aliança com a morte será anulada, seu pacto com Sheol não subsistirá. Quando vier o tempo da calamidade arrasadora, sereis arrastados por ela. Toda vez que vier, vos atingirá e arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e durante a noite. Todas as vezes que ouvires tal notícia, ficareis aterrorizados. A cama se tornará estreita demais para que alguém possa deitar e descansar. O cobertor é curto demais para que possa cobrir e acalentar todo o corpo. Porque Yahvé se levantará como no monte Perazim, e sua ira o inflamará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, portanto, não continueis a zombar, para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes, porque já do eterno, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição.
e essa já está determinada sobre toda a face da terra. Inclinai vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz, escutai e atentai ao meu discurso. Porventura, o lavrador que semeia lavra sem parar, fica o tempo todo cavando e grandeando a terra? Claro que não. Depois de nivelar o solo, ele não espalha o endro, semeia o cominho, lança o trigo em eiras e a cevada no terreno próprio e a espelta o trigo duro nas margens? A cevada no terreno próprio e a espelta o trigo duro nas margens? Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária e lhe ensina o caminho. Por isso, não se debulha o endro com instrumento de trilhar, e sobre o caminho não se faz passar roda de carro. Retira-se o endro com vara e o cominho com um bastão de madeira. Também é preciso saber para moer o cereal e fazer pão. Também é preciso sabedoria para moer o cereal e fazer pão. Por essa razão ninguém o fica malhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não trituram. Todo esse conhecimento vem da parte de Yahvé dos exércitos, magnífico em conselhos e maravilhoso em sabedoria. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Contudo, eu colocarei Ariel sob provação. Eu a sitiarei para que se lamentem e pranteiem. E assim esta cidade será como seu próprio nome, Ariel, uma fornalha de Deus. Eu te cercarei com torres e vigiarei ao teu redor. Estabelecerei postos de sítio e erguerei trincheiras contra ti. Serás abatida e prostrada sobre o solo. Passarás a falar, a tua palavra virá abafada. Serás abatida e prostrada sobre o solo, passarás a falar. A tua palavra virá abafada pelo pó do chão. A tua voz será ouvida como a de um espírito que se encontra debaixo da terra. Entretanto, os seus muitos adversários se tornarão como pó fino, as hortas cruéis como palha carregadas pelo vento repentinamente num instante. Serás vestida por Yahvé dos exércitos com trovões, com estrondos e com grandes rugidos, com tufões e tempestades, com chamas de fogo devorador. Tudo acontecerá como em um sonho, como ocorre numa visão noturna. A horda de todas as nações a guerrear contra ti, ó Ariel, a movimentação de todos que a combatem, sitiam e a submetem à grande prisão. Como quando uma pessoa faminta sonha que está se alimentando, mas acorda e percebe que sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está saciando sua sede, mas desperta ainda enfraquecido sem ter matado a sede. Assim sucederá com as hordas de todas as nações que batalham contra o monte Sião. Sendo assim, enchei-vos de surpresa, ficai pasmos, cegai-vos a vós mesmos e permanecei sem enxergar, embriagai-vos, mas não com vinho, cambaleai, todavia, não por causa de bebida forte, porquanto Yahvé derramou sobre vós um espírito de torpor, fechou-vos os olhos, a vós que sois os profetas, cobriu-vos a cabeça, vós que sois videntes. Para vós toda visão não passa de palavras seladas num sefer, um livro. Ora, e se deres esse livro a alguém que saiba ler e lhe permitirem ler isto, por favor, ao que tal pessoa replica, impossível, pois este livro está lacrado. Ou ainda, se entregares este livro a uma pessoa que não sabe ler, suplicando-lhe, lê isto, por favor, mas a isto ela responde, sinto muito, não sei ler. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim, apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens.
O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça, e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Yahvé, que agem nas trevas e imaginam, quem há de ver-nos aqui, quem ficará sabendo o que estamos fazendo. Oh, que perversão e presunção a vossa! Que é isso que pensas tratar o oleiro como argila? Porventura o objeto formado pode alegar aquele que o formou: ele não me fez. E o vaso poderá dizer ao oleiro: ele nada entende do ofício. Porventura não será o Líbano logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos livres da escuridão e das trevas tornarão a enxergar. Mais uma vez os humildes se alegrarão em Yahvé, e os pobres e necessitados exultarão no Santíssimo de Israel. Será o fim do tirano e do malvado. O zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Os quais, com uma palavra, fazem réu o inocente no tribunal, negociam e trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso e outras mentiras evitam que se faça justiça ao homem íntegro e sem culpa. Por isso Yahvé, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: eis que Jacó não mais ficará envergonhado, nem sofrerá humilhação, a sua face já não se cobrirá de palidez, porque ao ver os seus filhos, obra das minhas mãos entre seu povo, ele proclamará o meu nome, reconhecerá a glória divina do Santo de Jacó. E o amor reverente ao Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão sabedoria, e os queixosos e murmurantes acertarão a instrução.